eu gostaria, né, que o senhor falasse, né, para a gente como que é esse processo para garantir a segurança das urnas no período da eleição. Sim. Eu sou juiz há 20 anos, né, como disse. A migração da urna de papel, né, para a urna eletrônica foi um avanço tremendo. Não há dúvida que foi. A época das cédulas, tá? Quem participou daquelas eleições com cédula sabia que ali a possibilidade de fraude era muito grande, porque abria-se umas juntas apuradoras muito grandes, as pessoas conseguiam riscar, por exemplo, tinha um voto de uma pessoa, ela conseguia mudar, um voto em branco, ele conseguia alguém anotar, o voto válido você conseguiria fazer um X e anular. Então era muito mais sujeita a qualquer tipo de fraude. Isso aí não há dúvida, eu acho que há até um consenso com relação a isso. Ela foi uma evolução. E ela tem sempre que evoluir. Né? Então, a partir de 98, né, nós começamos a ter as urnas eletrônicas no país. Né? E aí ela veio inicialmente com um sistema de carregamento por disquete, hoje já não é mais, hoje são flashcards. Né? Ela foi evoluindo. Né? Ela foi evoluindo. Então, hoje é um sistema, Nara, apesar hoje tem uma polêmica muito grande, né? A discussão muito grande. Por que não é auditável? É auditável? Ela é auditável. Agora, isso aí é fato. Agora, como que ela é auditável? Vou dizer como. Quando, na véspera da eleição, no Brasil inteiro, certo? Na véspera da eleição, em Brasília é feito um sorteio, certo? E quando é nacional e quando é regional nos estados, né, nos TREs dos estados, são sorteadas uma quantidade de urnas, aleatoriamente. Então, pode ser da sua sessão eleitoral lá, é sorteada a urna. Essa urna, então, ela é resgatada na cidade, levada pela Polícia Militar, ou o que seja, até a sede do tribunal, onde é feita lá, com essas urnas que foram catadas de maneira aleatória, as votações simuladas. E, ao mesmo tempo que está ocorrendo as eleições naturais, elas são realizadas ali com aquelas urnas. E as urnas que foram retiradas, então, são substituídas por urnas de contingência, que todas as zonas eleitorais possuem. Então, volta, lá fica uma urna que era, se der algum problema, você troca a urna, então ficou aquela urna, e aquelas lá estão sendo auditadas. Então, lá se faz uma votação paralela nas capitais e até no TSE. Então, lá é possível a fiscalização e o acompanhamento, certo? De estar vendo lá o que está digitando, o que está saindo, está vendo exatamente. Então, se fosse imaginar que haveria uma fraude nesse momento, essa fraude seria identificada nesses locais pelos próprios fiscais de partido lá, porque são técnicos que acompanham lá, certo? Então, isso é uma situação. Então, essa é uma primeira regulagem. Aí a discussão grande que a gente viu de voto impresso ou não, né? Eu vi até uma entrevista do ex-deputado Roberto Jefferson falando que não são emitidas mais boletins de urna, são. Na realidade, ele apresentou uma informação, mas que não é correta. Quando você inicia a votação, as urnas são oficializadas em dias antes, então o juiz recebe uma senha, o cartório eleitoral recebeu, é oficializado o sistema, de acordo com a senha recebida privativamente pelo juiz, privativamente pelo cartório eleitoral. Oficializa o sistema, a partir daí o sistema está travado, certo? Que é um sistema todo de rede interna, ele é travado. Aí, no dia da eleição, que vai ser feita o início das votações, a primeira coisa, na urna eletrônica, qualquer um que foi presidente disso aí, hoje nós temos vários espectadores aí que são presidentes de sessão, já trabalharam, sabe como é que é. Primeira coisa que ele tira é a zerésima. A zerésima é um boletim que a urna emite, fisicamente, ele imprime isso. Essa zerésima, ela sai dizendo, olha, tem todos os candidatos aqui e todos eles zerados, a numeração zerada ao lado. Essa chama zerésima. Ao final daquela votação, também é emitido um boletim, chama boletim de urna. Esse boletim de urna, o que é? É os candidatos e a quantidade de votos que cada um deles recebeu. Né? Eu acho que em Baipendi, em qualquer lugar, é comum isso, né? Fica o pessoal fiscais lá perto da sessão, quando termina a eleição, ele já pega esse boletim de urna e já informa, olha, deu tantos votos aqui para ele. Outro fala. Então, antes da Justiça Eleitoral dar o resultado, o pessoal já está soltando foguete, já sabendo quem ganhou, quem perdeu, né, na eleição municipal, porque depois que é mandado essas urnas para
os cartórios, e aí tirado o flash, ele é tudo lacrado, é tirado, colocado no computador para fazer a transmissão. Aí as pessoas, mas pode haver, então a partir daí estamos conversados. Aí a partir dali, como é que funciona? Você pôs então o flashcard, né, no computador, ele faz a leitura, remete os dados ao TRE, né? TSE, como ficou, ele vai, bate, conferiu, volta, e é todo um sistema de certificação por cadeias. Não é uma coisa, é aberto, não. É uma rede interna, toda fechada, tá? Então não é uma coisa assim, é simples, entendeu? Não é. Até depois eu vou explicar, se você tiver tempo. Sim. Eu li o inquérito que a ministra Rosa Weber abriu com relação à invasão. Então, eu tive um conhecimento efetivo do que ali constou. Então, subiu, baixou, voltou. Quando volta para o cartório eleitoral e deu lá que confirmado, aí sim você consegue, mas você já tem o resultado, porque você apurou ali. Você não apurou lá em Brasília, não, ele apurou ali. Você pegou o dado ali. E se você quiser confrontar, você tem o boletim de urna ali na sessão, sabe? Na sua zona eleitoral, lá embaixo. Não é lá em cima, não. Você já tem lá embaixo. E volta, só depois que confirma que você consegue emitir os resultados. Né? Isso porque é um sistema de conferência natural. Então, bate, vai, é um sistema natural de convergência. Então, funciona basicamente assim, certo? Agora, tem uma rede de certificações, de criptografia, equivale à criptografia das criptomoedas. Aí, você está dando um exemplo, mas hoje entraram lá e roubaram 3 milhões na criptografia. É verdade. Mas o que acontece? Olha, qualquer sistema, dá falar que um sistema de informática ele é inviolável, isso eu não acho muito possível de ser afirmado. Né? Qualquer sistema, ele pode ser. O pessoal não invade a CIA, o Pentágono, invade, né? Invade. Então, existem os hackers profissionais criminosos que estão aí para esse tipo de tentativa. Né? Então, é possível. Falar assim, não, é possível, o ingresso é. Agora, falar que, em razão disso, houve manipulação, aí já é uma coisa muito maior. É uma coisa muito mais grave, importa em falar em coisas muito mais sérias, né? Em envolvimentos que não é de um, de dois, de três, é de todo um sistema, é de comprometimento de uma justiça eleitoral que está há anos, que inclusive legitimou quem está aí hoje, né? Quem está atuando hoje, tanto no Congresso Nacional quanto no Executivo, foi em decorrência da legitimidade que deu às eleições municipais, as últimas eleições nacionais. Né? Então, falar que de uma coisa ou outra é muito complicado. Então, vamos voltar agora e tentar esclarecer com relação à questão da alegada fraude. Né? Não houve invasão. Né? Eu li o inquérito inteiro, que está disponível, eu recebi num grupo de juízes, mas acho que é uma coisa pública hoje, que foi da ministra Rosa Weber. Ela mandou abrir o inquérito na Polícia Federal ao verificar tentativa de invasão nos sistemas eleitorais, né? E de obtenção de código-fonte, né? Que não é um só. Entendeu? Não é, pegou o código como se fosse o código-mãe e derruba tudo, não. Né? E aí verificou-se lá, o TSE tem terceirizados que prestam serviço de manutenção, né? Porque senão a estrutura do TSE seria uma coisa imensa. Então, tem empresas que prestam serviços, né? De manutenção de urnas, de manutenção de sistema, até para poder garantir essa segurança toda que nós temos. Então, tem. E houve ingresso realmente dentro do sistema, e eles identificaram que houve esse ingresso, porque depois que houve ingresso, houve uma tentativa de varredura para conhecer a estrutura da justiça eleitoral por dentro, houve uma varredura, né? Então, por ser aquela movimentação atípica, porque era como se fosse, era emulada de um terminal interno, então eles identificaram que o terminal interno não teria por que fazer esse tipo de pesquisa, de escaneamento, identificaram essa situação e começaram, de um certo modo, pode se entender que foi permitido isso para tentar rastrear o que era e aonde que estavam os culpados sobre aquele acesso. Tá? Então, todo o inquérito ele se desenvolve nessa informação e nas cadeias de como é que foi se feito, porque você procura tentar achar a autoria, quem que foi o autor, quem foi o hacker que fez a invasão. Então, todo o inquérito buscou isso, mas não há nele a indicação em nenhum momento de que houve alteração ou que eles conseguissem
em razão daquele acesso, ter tido qualquer tipo de alteração de logaritmo, alteração de código fonte, alteração de resultado. Não tem. Não tem. Isso aí pode, quem quiser, pode procurar. Ele não vai falar ali. Então, é possível. Ué, invasão, gente, qualquer um. Se a gente está fazendo essa live aqui, não pode tentar entrar alguém aí e você falar que isso não é possível. Então, é um link exclusivo meu e seu. Mas um hacker, se ele quiser, ele invade. Ele pode invadir o meu computador agora, tentar pegar meus dados de bancários, né? Então, é possível? É possível. Né? Agora, houve já prova efetiva, de alguma forma, de alguma maneira, que houve essa adulteração? Não. Aí, sinceramente, eu acredito ser leviana essa informação de que houve. Não. Possibilidade sempre há, porque nós estamos tratando de humanos, pessoas inteligentes que têm a possibilidade de acesso. Agora, que isso já gerou, ou que isso possa gerar uma fraude, isso aí tem uma distância grande, tá certo? Sim. O que eu acho que se perdeu nesse momento? A possibilidade de aprimoramento. Por isso que eu falo que, às vezes, a questão de tolerância. Quando a gente perde um pouco essa tolerância, e a gente perde a possibilidade de buscar aprimoramento. Eu, por exemplo, sou contra o voto impresso? Não acho que seria um problema. Não acho. Sabe? Por que aconteceria? Sairia o voto lá, o cidadão olha e joga. Aí ele joga e olha. Aí o que ia acontecer na prática, para quem trabalha ou trabalhou na justiça eleitoral? O que perdesse, toda vez ia acontecer isso. Eu quero a recontagem. Isso aí. Aí o que? Aquele resultado que hoje nós conseguimos dar em poucas horas seria postergado. E isso aí tá aquela insegurança, talvez, jurídica, de que isso aí. Aí vamos falar algumas situações. A impressora quebrou no meio do negócio, ou um voto rasgou, ou a tinta estragou o voto. O que vai prevalecer? O voto que o cara deu lá na urna eletrônica ou o que ficou impresso? Não é? Então, tem situações que é complicado você falar. Então, eu não sou contra. Eu falei, se tivesse, eu acho que o judiciário está para isso. Se o Poder Legislativo criasse uma lei, né, criasse a emenda, né, falando que tem que ser, vai ser feito. Porque nós estamos para obedecer a lei. Não existe um poder superior a nenhuma lei, muito menos a Constituição. Né? Nós estamos para obedecer a lei. Nós faríamos, né? Eu acho que sim, sem problema nenhum. Qual que é o efeito? O efeito seria esse, que nós teríamos toda vez essa questão do que perdeu, teria que pedir, e aí geraria toda essa situação toda para... Mas eu acho assim, não teria problema porque iria só chancelar a situação. Então, porque se alega que a fraude seria ali no começo, ela está resolvida pelo boletim de urna, a princípio. Agora, que ela está no sistema, então vamos estudar o sistema, vamos aprimorar o sistema, né, dali para cima, de maneira que ele fique mais transparente. Vamos chamar técnicos, vamos ver como que os partidos podem colaborar. Entende? Então, se perdeu um pouco disso, sabe, Nara? A gente perdeu até a oportunidade, por exemplo, de discutir reforma política. Com certeza. Hoje, no município, por exemplo, quem é mais votado como vereador não é o que ganha. Às vezes não é o que ganha. Verdade. Não é verdade? Nós temos temas de proporcionalidade, que visa o quê? Garantir a governabilidade do governo que entra, e não necessariamente a representatividade. Então, isso ainda era importante discutir, Com certeza. O Congresso Nacional, a forma lá, eu voto no deputado, eu não sei quem que é o suplente dele, eu queria votar no suplente também. Entendeu? Porque com certeza. O ministro, agora o senador Zé Serra está afastando. O suplente é Aníbal, não sei, acho que é Zé Aníbal. Quem votou no Zé Serra não votou no Zé Aníbal. Então, sim. Não era uma forma, então a gente tem que estudar a reforma política de uma maneira mais consciente. Aí esse tipo de desgaste, esse tipo de embate, eu não sei a quem aproveita. Entendeu? Com certeza. Mas para o aprimoramento da justiça eleitoral, com certeza não foi. Com certeza. E uma coisa, né, a ressaltar aqui, nesse momento, o doutor, né, explicou muito bem explicado aí o processo. Então, é confiável, não tem nada assim, questão de desconfiar desse processo, da segurança das urnas. E outra coisa, né, que é bem importante a gente ressaltar aqui, doutor, é que as urnas, no momento da eleição, em um momento algum, na verdade, ela é conectada à internet.
Entendeu? Então, é mais um ponto em que hacker nenhum vai entrar em momento de eleição e vai manipular ali aquela contagem, aqueles votos. Sabe o cartório? O que o cartório faz com a urna? Ele dá carga na bateria. Sim. Ele só faz isso. Ele recebe a urna, tem o dia que faz a carga. O dia da carga é chamado todos os partidos que quiserem assistir. A gente só dá carga na urna. Não faz, né? Você não tem nenhum, a gente não tem acesso interno, você plugar o negócio ali para poder, não tem. Ele não tem nem onde plugar, entendeu? O que tem, ele vem um flashcard com as informações da eleição, quem são os candidatos, você plugou ali, você faz uma assinatura e ele é colocado um selo, um lacre, e você não mexe mais, você não mexe. Então não tem a gente não tem acesso, para dizer assim. E é só a questão de luz, realmente, porque ele é ligado na tomada para abastecer a própria bateria. E mesmo se acabar a luz, ele continua funcionando por um certo tempo. Mas ele ligação na internet não tem nenhum. Né? Eu acho que no futuro vão ter tentar, eu acho que vai existir até a possibilidade de fazer transmissão de dados pela energia elétrica. Né? Já existia um projeto desse, mas não existe ainda. E também, mesmo que fosse, ele é só de saída, não tem nada de entrada. Você entendeu? Ele não recebe dados, sabe? Externos, não tem como interagir ali. Aí, até uma coisa que eu estou falando, curiosa, que acontece toda vez é assim: eu digitei o nome de um, que falam muito, eu vi até muito vídeo na internet. Eu digitei o nome do fulano e apareceu outro. Aí nós temos, e eu vejo assim um constrangimento dos servidores eleitorais. Por quê? O princípio máximo da eleição é a inviolabilidade do voto. Então, a gente não pode identificar o voto. Esse é o princípio máximo. Né? Por quê? Para evitar aquelas situações antigas de coronelismo, de voto de cabresto, né? Do que o cidadão pedir lá e vender o voto dele, depois ir lá cobrar. Né? Então, esse é o princípio máximo da democracia e do voto. Mas aí o cidadão faz aquele escarcéu. Aqui, eu estou votando, está aparecendo outro. Falei, gente, o meu sonho, Nara, que eu acho que seria o ideal, o cidadão, ele falou ali, o senhor vai estar declarando o voto do senhor? Eu vou votar nos fulano A, no fulano B. O senhor, então tá. E está saindo outro nome. O senhor está falando, está saindo outro nome. Você está falando? Estou falando. Então tá bem. O senhor aguarda. A Justiça Eleitoral vai até o local. O senhor declarou de livre e espontânea vontade o voto no cidadão, não é isso? E o senhor está falando que a urna está computando voto para outro, não é isso? Isso. Vamos lá na urna. Filma. Vamos filmar. Digita aí, senhor. Apareceu qual candidato aí que apareceu? Fulano, é esse que o senhor querendo votar? O senhor vai apertar confirma, então aperta confirma. Apertou confirma, então tá. Então o senhor está fazendo uma afirmação falsa, está deturpando a eleição, o senhor está preso. Acabaria o problema, Nara. Acabaria, verdade. Entendeu? Mas não, o que existe é porque é uma proteção extrema, e eu vejo o pessoal dos cartórios eleitorais completamente acuados, porque não tem como. Às vezes vai um cidadão com problema visual, ele não pode chegar na urna para indicar como é que ele vota lá, Tem uma dificuldade tremenda, né? Por causa disso, o voto é inviolável. Você não pode identificar o voto. Isso não pode. Se foi uma intenção dessa questão de identificar o voto, isso aí é absurdo, isso aí é ilegal, é inconstitucional. Você não pode nunca identificar o voto. Né? Identificar o voto, eu dizendo assim, a Nara votou no fulano. Isso não pode acontecer. Isso não pode. Porque isso aí geraria a possibilidade do político ir lá cobrar de você para Nara, mas você falou que ia votar em mim. Você não votou aqui, o documento na minha mão, você não votou. Aí sabe o cargo que tem lá, que eu deixei lá para o seu pai, para sua mãe, ele vai perder. Verdade. Isso não pode existir. Isso não pode existir. Então, realmente, assim, falar, é impossível, falar, não é. Vamos partir por premissas fixas. É impossível? Não, é impossível. É possível aprimoramento? Sempre é possível aprimoramento. A Justiça Eleitoral tem que estar sempre trabalhando tecnologia de ponta. De ponta. Tecnologia de banco. Sabe? De banco. E mesmo o banco está em fraude, né? Mas tem que trabalhar com possibilidade de banco. Fazer o regime, o sistema todinho fechado. Fechado. De maneira mais transparente e auditável possível em vários setores de transmissão dos dados. Tem que ser bem claro. E tem que ser bem claro e com pessoas técnicas, habilitadas e que entendam do sistema. Porque se a gente for se colocar eu lá em cima para mexer com informática, eu não vou saber. Se colocar um político da mesma forma, não vai saber. Não, técnico, especialista em informática, e vamos lá, então, apurar e vamos identificar as situações.
né? Então, aí, sim, vamos montar. Então, não existe esse negócio caixa preta. E não tem. Entendeu? Não. Qual é o problema da transparência? Nenhum. Muito pelo contrário. O princípio da transparência tem que reger todos os poderes. Tem que reger todos os poderes. Todos. E aí, sim, nós vamos ter uma democracia. Né? Enquanto tiver esse jogo, não é assim, é assado, é assim. Não. Então, eu falei, agora realmente superou a questão, né, por conta da votação. A votação não dá também para falar se foi o Congresso Nacional que assim decidiu. O Congresso Nacional é o que tem a maior legitimidade popular para poder resolver a situação. Se ele já decidiu dessa forma, nós vamos obedecer. Se ele decidisse da outra forma, também seria obedecido. Né? Mas então, voltando só para repisar mesmo de maneira firme, eu, em 20 anos de magistratura, alegação desse tipo de coisa sempre teve. Prova nunca. E não há um juiz eleitoral que não tenha interesse em apurar a verdade ou ter transparência. Nós não temos interesse. O interesse nosso é de fortalecimento da democracia, de qualquer maneira. É de fazer valer o voto das pessoas da maneira mais livre possível. Então, por isso que a gente coíbe compra de voto, a gente coíbe favorecimentos. Por isso que coíbe essas coisas todas. Aí você acha que vai fazer todo um sistema, os juízes todos, a justiça eleitoral toda trabalhando dessa forma, para essa transparência, para depois ir lá e fraudar. E qual é o interesse? Né? Qual é o interesse? Onde está o interesse? Não, o interesse está escuso, é uma conspiração. Eu falei, gente, tem que ter uma parte de objetividade e uma parte de racionalidade. Quando a gente foge disso e começa a ficar em ilações, acabou. Né? Agora, eu particularmente sou contra a mistura do judiciário com qualquer política. Eu acho que somos... deve existir relações institucionais existem porque são poderes, mas nunca conluio e nem proximidade. São poderes que atuam dentro dos seus limites e dentro das suas áreas específicas, que assim foi determinado e assim que tem que ser obedecido. Aí, a partir do momento que você perde um pouco isso, começa a entrar no jogo, e quanto a isso, eu não faço assim, eu não posso falar pelos outros, né? Mas eu não acho correto. Eu acho correto o relacionamento entre poderes institucional e só. Nenhum tipo de intervenção, influência, que seja, não parte. Eu acho que aí você começa a violar a própria Constituição quando você faz isso.